Por que algumas mudanças demoram para acontecer, Camila? E seja a mudança qual for. Então, uma mudança de comportamento. Por que a gente demora para mudar alguns comportamentos? Isso é relativo, né? E eu vou falar um pouquinho daquilo que eu já falei em alguns áudios com vocês, sobre comportamento, que é o resultado do nosso pensamento. Lembram disso? E algumas mudanças, por exemplo, quero começar a fazer dieta, até começo a fazer dieta, mas paro a dieta no meio do caminho. Quero mudar o meu comportamento com algumas pessoas, a relação que eu tenho com essas pessoas no trabalho, essa relação que eu tenho na própria família. Eu quero começar a fazer um curso de idiomas, né? Por que eu procrastino demais e eu não mudo isso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessas mudanças hoje. É um resumo de muita coisa que a gente já viu conceitualmente e eu vou passar um exercício aí para vocês e um desafio. Adoro desafio, minha gente. Então vamos lá. Bom, por quê? Nós temos duas mentes. Como assim, Camila? Duas mentes? Tá maluca? Sim, nós temos duas mentes. As mentes, dar nome para essas mentes, eu gostaria de saber se vocês têm sugestões de nomes para essas mentes. Quem sugere? Quais serão essas duas mentes aí? Alguém sugere? Coloca aí no chat para mim. Que mentes são essas, Camila? Que não é de mentira, hein, minha gente? É mente de mente, que também não é cérebro. Existe uma grande diferença entre cérebro e mente. Cérebro é algo palpável. Se a gente abrir a nossa caixa craniana, a gente encontra o cérebro, aquela massa, a massa cinzenta. A mente, ela é abstrata. Ela faz parte do nosso cérebro, das conexões, onde tem os pensamentos, é algo abstrato, a gente não consegue colocar a mão. E a gente tem duas mentes, duas. A Diana já acabou com a surpresa, né, Diana? É isso aí, minha bichinha. Mente consciente e mente inconsciente ou mente subconsciente, tá? Tem pessoas que falam inconsciente, tem pessoas que falam subconsciente, é isso aí, Di, muito bom. Algumas pessoas dizem, inclusive, que nós temos, a nossa mente tem uma mente própria dentro dela, é a coisa de louco, né? Por exemplo, a gente fala assim, nossa, como eu sou inteligente, por exemplo, né? Aí tem uma vozinha lá dentro que fala assim, é nada, é inteligente nada, você tem um problema para entender matemática, você não é inteligente não, né? Então a gente fala algo conscientemente e parece que tem uma outra voz dentro dessa consciência dizendo, rebatendo aquilo que a gente está falando e que não permite que a gente acredite verdadeiramente nisso. É nisso que a gente vai falar. Aí o que a Di falou, a mente é consciente e a gente tem uma mente consciente e uma mente subconsciente. E aí é que está o X da questão, mas eu vou chegar lá. Esse menininho aqui, esse que está com um chicotinho, esse mocinho aqui diferente do Homem das Cavernas, né? Ele vai ser representado aqui nessa apresentação pela consciência. Ou seja, a mente consciente é ela quem define as metas. É ela quem avalia os resultados, que gosta de testes, que gosta de coisas novas, que assume riscos, que fala amanhã, segunda-feira, vai ser tudo diferente. Amanhã eu vou começar minha dieta, amanhã eu vou começar meus exercícios físicos, amanhã eu vou ser mais carinhosa com aquela pessoa xarope do meu trabalho, amanhã eu vou começar aquele livro que eu tô para começar faz tempo. É ela quem fala, é a mente consciente que fala com a gente, né? Então, por exemplo, ela diz, vamos sair, arranjar algo para fazer? Vamos lá, meu amor, vamos passear um pouco, vamos fazer alguma coisa, né? Daqui a pouco bate aquele medinho, meu Deus, mas eu tenho que entregar aquele TCC, eu tenho que estudar para a prova, né? E fazer dieta, preciso trabalhar e assim por diante. Aí vem a senhora subconsciente, que é habitual. Ela não quer nada de novo. Por que ela é habitual? A gente vai falar mais disso mais para frente, mas todas as informações que a consciência capta, que é limitada, então a nossa mente consciente, ela capta uma quantidade X de informações. Todo o resto, toda essa capacidade ampla, maior, que é quase que
atemporal, que não tem espaço físico, como é a consciência, fica arquivado no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente diz assim quando a gente fala que a gente quer fazer alguma coisa nova amanhã, segunda-feira. Bom, estou ocupado aqui com as suas operações básicas do corpo, como funções motoras, ritmo, digestão, coração e assim por diante. Então, a nossa mente subconsciente, ela é a própria segurança, ela precisa nos manter vivos, ela precisa sentir segura para que a gente continue a existir. A mente subconsciente, ela precisa preservar a nossa existência. A mente consciente, ela é responsável pela memória de curto prazo. Já tentaram, por exemplo, no celular? Vocês pegam o celular, então a gente abre o aplicativo lá de contato, certo? E aí você quer fazer uma ligação que não dá para você fazer no seu celular. Então você olha o contato e vai correndo para o seu telefone fixo lá de casa. Vamos supor que o seu celular esteja carregando na parede, você olha o número do celular e sai correndo para fazer a descagem do número. Chegando no telefone fixo, o que acontece? Pá, esqueci. Volto lá para pegar porque faltaram alguns números. Por quê? A mente consciente, ela tem uma memória de curto prazo. Até que a gente aprenda, até que eu aprenda o número, até que ele seja habitual para mim, até que eu me fixe, ou que fique fixado esse número, ele não está na mente subconsciente, ou seja, eu só estou com a minha mente de curto prazo funcionando. Então, vou lá, corro de novo, tento pegar um número e nada de decorar. Quando eu começo a decorar, ou quando eu tenho um entendimento do número, pronto, está fixado na minha memória subconsciente. Então, a memória subconsciente, ela é uma memória de longo prazo. Então, todos os dias, quando a gente acorda, a gente não precisa, por exemplo, aprender todo santo dia como a gente vai fazer para trocar de roupa, para fazer a higiene pessoal, para a gente se alimentar, para a gente trabalhar. Porque se a gente dependesse da memória de curto prazo, que é a memória consciente, a gente teria que aprender todo santo dia. Como Deus é perfeito, nós temos uma memória de longo prazo, conhecida como memória subconsciente. É ela que retém todas as informações e funções necessárias para tudo que a gente precisa. Então, para a nossa sobrevivência, tá bom? A gente já vai entender o motivo de eu estar falando isso para vocês. Se a gente tivesse que depender só da memória de curto prazo, que é a memória consciente, nós gastaríamos muita energia, minha gente. A gente precisaria gastar muita energia. E nós temos ainda na nossa mente uma partezinha lá, que é da época dos homens das cavernas. O que naquela época a gente precisava fazer somente? Atacar ou fugir. A gente atacava aqueles animais, os animais para a gente poder se alimentar, tigres de sabre, eu acho que existia esse tipo de tigre naquela época. Qualquer javali que a gente precisasse para matar, para poder se alimentar. Então a gente precisava atacar para poder continuar vivo, se alimentar, ou fugir de predadores muito maiores do que a gente. A gente ainda retém essa memória na nossa mente subconsciente, tá bom? Ela armazena todo o aprendizado e transforma esse aprendizado em hábito. Um exemplo disso é o dirigir. Não sei se vocês todas que estão aí comigo, se já tiraram a carteira de habilitação, mas quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente está adquirindo informações através da memória consciente, memória de curto prazo. Então, a gente tem que olhar para o câmbio, ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação de olhar no retrovisor, aí a gente a gente tem duas pernas, mas a gente vê 3 pedais ali embaixo do volante, embreagem, freio, acelerador, e a gente fala, para que vai usar tudo isso ao mesmo tempo, né? Aí tem que olhar para o retrovisor, tem que tomar cuidado com a seta, tem que dar seta e assim por diante. Até que um momento a gente aprende a fazer isso automaticamente, ou seja, virou um hábito. Então, virou um hábito estar armazenado onde? Na memória
subconsciente. Bom, a memória, como eu falei, a memória consciente, ela é limitada. Ela lida com 1 ou 3 eventos, com exceção das mulheres, com exceção das mães, é brincadeira. Todo mundo igual, a gente tem memória, a nossa consciência, a nossa memória consciente, ela é limitada. A gente tem outros parâmetros de visão, mas aí é uma outra história em relação ao sexo masculino. Mas, por exemplo, imagina a cena, vocês já passaram por isso, a gente está trabalhando, de repente chega uma pessoa e interrompe aquilo que a gente está fazendo e começa a perguntar as coisas para a gente, precisando de orientação. É assim que acontece lá no escritório, né, Aninha? E aí, você estava concentrado fazendo o seu trabalho, alguém chega pedindo orientação e toca o telefone. Tocou o telefone, mais o seu celular está chegando mensagens. Ou seja, uma hora a gente vai dar um grito. Calma, pelo amor de Deus, um de cada vez. Por que que isso acontece? Porque a nossa memória consciente, de novo, ela é limitada. Então, ela capta até 40 impulsos nervosos por segundo. Já a memória subconsciente, que é ilimitada, olha só, minha gente, ela processa até 40 milhões de impulsos nervosos por segundo. Então, se você faz um pedido, por exemplo, amanhã eu quero começar a minha dieta, usando o tempo futuro, o subconsciente não entende. Ele só entende presente e passado, ou seja, aquilo que ele armazenou faz parte do passado. Então, ele te ignora e fala, você vai fazer o que mesmo? O que você quer fazer? Bom, deixa isso para lá, porque você precisa terminar de digerir o que você jantou hoje. Porque ele não te entende. A mente subconsciente não entende a mesma linguagem da mente consciente. Cada uma dessas mentes, elas têm as suas funções, as suas importâncias, elas servem para uma coisa necessária para a nossa sobrevivência, diferente, a mente consciente serve para a gente captar as informações, obviamente, né? Para a gente analisar situações, para a gente querer coisas a mais, para a gente querer futuro, para a gente querer continuar a vida, né? E a mente subconsciente, ela só precisa manter a gente vivo. Ela só vai adquirindo as informações, só vai armazenando essas informações e fala assim para você, olha, é o seguinte, eu preciso te manter vivo. Então, se você for lá fazer uma apresentação para o seu chefe, toma cuidado, porque ele vai acabar com você. E isso é para te preservar. Ou seja, cada uma das nossas mentes tem lá a sua importância. A mente subconsciente, ela quer preservar a nossa existência, como eu falei, né? Ela é pura vida. Ela precisa nos manter vivos. Uma pessoa, minha gente, que pensa, por exemplo, no suicídio, que pensa em tirar a própria vida, ele não está pensando em acabar com a vida, ele está pensando em acabar com aquele sentimento, com aquela tristeza, com aquela angústia que foram criadas a partir dos pensamentos que estão ali alojados, a partir das experiências vividas que estão ali no subconsciente, na nossa mente subconsciente. Bom, o grande segredo, então, como é que eu faço a mudança? Como é que eu mudo, Camila? Que é uma das perguntas que eu mais ouço em processo de coaching, nas conversas diárias, do dia a dia, né? Eu não consigo mudar isso, Camila, eu não consigo fazer com que meu filho mude X e assim por diante. A gente precisa saber acessar o subconsciente. Não adianta a linguagem da mente consciente, ela não é a mesma linguagem da mente subconsciente. Para acontecerem as mudanças, a gente precisa acessar o nosso subconsciente. E aí é o que eu vou dizer, eu vou passar um exercício bem prático para vocês já, e a gente vai começar a entender muito mais de subconsciência, porque eu acredito verdadeiramente que todas as mudanças que aconteceram na minha vida, na vida das pessoas que estão próximas a mim, elas vieram sim, porque foi possível acessar o subconsciente. Quando eu falo subconsciente, eu não estou falando que a gente precisa fazer... a gente não precisa utilizar de hipnose, apesar de ser uma ferramenta que hoje em dia eu entendo muito melhor, porque na época de faculdade, né, Gabi, não sei se a Gabi está aí, a Gabi fez faculdade comigo,
a gente não tinha essa aceitação por parte dos professores, da própria faculdade. Mas não é por aí que eu estou dizendo, não é dessa forma que a gente vai acessar o subconsciente. Eu vou dar atividades muito mais práticas nos próximos áudios, inclusive pelo grupo com vocês, e hoje também vou passar uma forma da gente poder acessar o subconsciente e principalmente entender essas modificações que acontecem no nosso corpo, tá bom? Bom, mudamos hábitos de pensamentos e comportamentos, acessando então a mente subconsciente. Onde estão guardados o quê, minha gente? Que a gente falou bastante, há bastante tempo. As nossas crenças, os nossos valores, as nossas experiências, os nossos hábitos e assim por diante. Crenças, lembrando que crenças, o que são crenças? Crenças é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente adquire, eu vou falar mais disso daqui a pouco, desde o momento do nosso nascimento. Os valores é aquilo que é importante para a gente, que também a gente vai construindo, constituindo e desenvolvendo logo depois, logo na gestação, logo no momento que a gente começa a ter interação com a própria mãe, com os pais, professores, pessoas que são importantes no nosso dia a dia, que são através das experiências, daquilo que é informado para a gente, e no momento em que se repete e que há aprendizado, isso é guardado na mente subconsciente. Então, vamos lá. Nasceu um neném, que não sou eu, que já tem 36 anos, então estou bem longe dessa realidade, né? Nasceu um ser humano. Esse ser humano vai receber o quê? Ele vai receber informações dos pais, positiva, negativa, ele vai enxergar, ele vai perceber, ele vai sentir, sob forte impacto emocional, nem tão forte impacto emocional assim, e vai adquirindo as experiências no longo dos dias, no longo da vida, que são parte das experiências dos pais, dos professores, da sociedade, daquilo que ele interage com outros seres humanos, e vai construindo as suas próprias referências. Então, olha lá, como é que a gente adquire, como é que a gente começa a criar essas experiências através dos 5 sentidos? Lembram disso que eu falei em algum áudio? Audição, visão, olfato, tato, paladar, que fica na nossa pele, tá? Isso fica, a gente tem uns radarzinhos que ficam, que recebem esses estímulos do ambiente através da nossa pele. E aí vai se constituindo o quê? Vocês, olha lá, constituindo a gente todos os dias, cada dia um pouquinho mais, principalmente na infância, na primeira infância, de 0 a 5 anos, né? A gente vai tendo muitas experiências dos pais que têm os seus próprios valores, que têm suas próprias crenças, e a gente vai constituindo as nossas próprias. Olha só, a gente vai criando as nossas interpretações do mundo a partir dos estímulos do ambiente. Então, a gente recebe lá, por exemplo, a gente recebe umas palmadas dos pais, porque a gente foi lá colocar o suco na geladeira e espatifou todo o suco lá, fez aquela lambança. Então, a gente apanha um pouco, né? A gente apanha, fica de castigo, a gente ouve que a gente é incompetente, que é burro, por que foi mexer nisso? Aí, esse é um estímulo, né? Passa mais alguns dias, a gente recebe um elogio dos professores. Nossa, como sua letra tá bonita, Camila, parabéns, você evoluiu bastante, a sua letra tá muito bacana. Aí chega lá o professor de matemática, de física, e fala, Camila, como é que pode você não entender física? Graças a Deus eu não entendo física. E assim a gente vai recebendo os estímulos o tempo inteiro. Depois que a gente... esse processo, minha gente, é muito rápido, tá bom? Eu dividi aqui em fluxograma, mas para a gente ter uma ideia de como é que isso acontece na nossa vida. Captando esses estímulos através das informações e de experiências, deixa eu dar uma experiência prática para vocês. Olha só. Quem tem criança, quem tem pititicos em casa, quem é pai, mãe ou irmãos, enfim, ou que já conviveu com criança, sabe que elas gostam de mexer em tudo, porque elas aprendem a partir do tato, a partir de colocar na boca, não é assim? Se uma criança que começou a engatinhar,
vê lá no fundinho da sala um ferro de passar que a mãe acabou de usar e deixou no chão. Só que ela não, ela foi no banheiro e deixou a criança lá engatinhando. Essa criança vai fazer o quê, minha gente? Vai caminhar até aquele elemento, aquele objeto não identificado até o momento. O que será que é aquilo? Se a mãe acabou de usar, aquela criança, que é uma criança, como toda criança, né, que quer descobrir o mundo, vai colocar a mão e vai fazer o quê? Vai queimar a mãozinha dela. A partir dessa experiência, a partir, provavelmente, sob forte impacto emocional para essa criança, e para a mãe também, né? Depois a mãe é mestre em se culpar, não é assim? Ela vai fazer uma referência àquele objeto, àquele elemento, àquele ferro de passar, ou seja, ele dói, ele queima. Ela vai descobrir, talvez, pela primeira vez, o que é quente e frio, o que é que machuca. Então, ela criou nela, porque houve um forte impacto emocional, então, além das informações, existe uma experiência, e o ser humano aprende muito mais pelas experiências, pelas ações, do que pela informação, né? Que aquilo machuca, certo? A partir daquele momento, estão sendo criadas as crenças, o que ela acredita, né? E os valores também, o que é importante, tá bom? Só fiz esse exemplo, essa referência, para explicar experiências vividas enquanto ação e como são constituídas o tempo inteiro nas crianças e nós também. Só que, minha gente, depois que a gente tem uma certa idade, algumas pessoas, não sei se já se perguntaram, o que existe crenças e valores? Né? Por que são tão difíceis? Isso é uma informação, entre aspas, aí. Por que são tão difíceis de serem mudadas? Né? Vocês imaginam se a gente mudasse crença como a gente muda de roupa, ou os valores como a gente muda de roupa? Né? A gente não saberia quem seria nós. A gente seria muito mais inconstante. Até nisso existe uma perfeição divina, né? Agora, quando a gente identifica que aquilo que a gente acredita, por exemplo, a gente acredita que todos os homens são galinhas, ou que todas as mulheres são interesseiras, ou que mulher que está no poder de uma empresa, tem um cargo de gestão, enfim, ela é burra, ela não é inteligente, ela teve QI, ela teve quem indicasse. Essas crenças que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida, algumas são crenças que nos limitam, que não nos permite evoluir ainda mais. Então, são essas crenças que a gente precisa reverter e transformar em fortalecedoras. Então, de novo, recebemos estímulos, criamos crenças e interpretamos o ambiente. Já aconteceu, vamos supor, que vocês estão numa festa com a melhor amiga, aquela amiga que é referência para vocês, que é uma pessoa muito bacana, que vocês gostam bastante. E essa pessoa que vocês convivem bastante, fala assim: ô Camila, vai chegar uma moça aqui nessa festa, que eu conheço ela, você não conhece, Camila, mas ela é muito chata, ela é muito mentirosa, ela faz só coisas erradas. Eu já trabalhei com ela e já vi o quanto ela é errada, ela não tem ética, ela não tem valor, nada disso. O que vai acontecer, minha gente, na grande maioria das vezes, quando essa moça chegar, a minha ideia, por eu acreditar nessa minha amiga, por eu ter essa experiência, ou seja, eu não a conheço ainda, eu não experienciei, não convivi com ela, não falei com ela, mas eu convivo com essa amiga, que para mim ela é importante, eu automaticamente, se eu não fizer a gestão do eu, se eu não me questionar, se eu não for ter realmente uma experiência com ela, eu já crio uma crença de que aquela moça X não presta, que ela é mentirosa, que ela não tem ética e assim por diante. E isso interfere na nossa vida o tempo inteiro. Então, interpretamos o ambiente, inclusive sobre aquilo que a gente tem de verdade, né? Se a gente olha para essa moça que chegou na festa, que essa amiga disse que não presta, e ela tá com roupa decotada, e a minha experiência, né, da minha família, eu sempre ouvi que mulher com roupa decotada não presta, aí que firmou mesmo um estigma, um rótulo, e eu não me dou nem a chance de realmente testar, realmente saber se isso é verdade, se aquela pessoa realmente
é assim ou não. Então, olha lá, interpreto o ambiente a partir das minhas crenças, gero pensamentos, que geram emoções. Agora, um parêntese. Nem todo pensamento gera emoção, mas 100% das emoções são geradas por um pensamento. Eu bato muito na tecla com os meus coaches, com as pessoas que eu convivo, com clientes, quando eles me dizem assim, Camila, eu tenho muita raiva, eu sinto muita raiva quando eu vejo aquela pessoa. E aí eu pergunto, tá, essa raiva, o que é que você está pensando nesse momento que você vê o seu chefe, por exemplo, né? Porque essa emoção, ela vem de um pensamento. E esse pensamento é consequência, é resultado daquilo que a gente acredita, da forma como a gente interpreta, né? É óbvio, minha gente, que existem pessoas muito difíceis de se conviver. Agora, é difícil conviver com o chefe X, mas ele mexe com a minha emoção, o que é que eu estou pensando? Onde é que eu vou ter que atuar? Eu vou ter que atuar nesse pensamento e nessa crença. Bom, gerou um pensamento, que gerou uma emoção, que gerou um comportamento e hábitos. Lembram que os hábitos e os comportamentos aprendidos, eles estão na nossa mente subconsciente. A partir do momento em que eu me comporto, eu gero qualquer resultado na minha vida. Seja nas minhas relações, na saúde boa ou ruim, no dinheiro, no trabalho e assim por diante, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais já já. A sua forma de se comportar, então, te fez estar exatamente na situação que você está agora. Se você está numa situação nesse momento que não está bacana, você chegou até essa situação pela forma de se comportar, pelas decisões que você tomou. Para você mudar essa situação que você está agora, você vai precisar mudar o quê? O comportamento, que é precedido pelo quê? Por aquilo que você acredita, pelos seus pensamentos, pelas suas crenças. Ah, Camila, mas como é difícil mudar crença. Sim, é difícil até que eu fale a mesma língua da minha mente subconsciente. E é isso que eu quero ensinar para vocês, porque foi isso que eu testei na minha vida e na vida de muita gente. E é isso que sim dá resultados para as mudanças, tá bom? Quando a gente acredita em algo, a gente se comporta daquela maneira. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou um bom professor, eu me comporto como se eu fosse um bom professor. E o resultado da minha aula é satisfatória. Agora, imagine uma pessoa que acredita que é péssimo, que é um péssimo professor. Primeiro, ele nem vai tentar se dedicar mais do que ele poderia nas aulas, nas criações de atividades, de dinâmicas, porque ele acredita que ele já é um péssimo professor, que ele só está ali por conta do salário, que é pequeno, e que é a vida, é o resultado da vida miserável que ele tem, porque essa é a realidade que ele tem. Então, a realidade das aulas, a realidade da profissão vai ser essa, como um professor que não serve para ser professor, que não é um bom professor. Se eu acredito que todos os homens são safados, eu não vou confiar nesses homens. Se eu acredito que eu sou fraco, eu sou ruim, matemática ou qualquer outra história, eu nem me esforço na prova, por exemplo, né? Se eu acredito que colocaram um olho gordo na minha vida, que eu estou condenado a sofrer para sempre por conta disso, tudo que eu olhar ao redor da minha vida vai ser acreditando que é olho gordo. Pergunto, que tipo de ambiente e que tipo de pessoas vocês estão convivendo? Em que tipo de ambiente vocês estão inseridos? Quero que vocês reflitam sobre isso. Tudo que vocês estão adquirindo desse ambiente, dessas pessoas que vocês estão convivendo, que eu espero que sejam pessoas fortalecedoras, que sejam pessoas que estejam olhando de uma maneira muito mais afirmativa da própria vida, que esteja comprometido com a própria vida, que seja um ambiente menos estressante possível. É lógico que hoje a gente vive numa realidade extremamente estressante, de muita cobrança, de muita obrigação, né? Mas, independente dessa nossa realidade, da época em que nós vivemos, as pessoas que convivem com você, elas transmitem informações e experiências
e vocês captam, a mente subconsciente de vocês arquivam o tempo todo. E para quem ainda não me ouviu falar, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se hoje você está tendo uma vida que não é a vida que vocês gostariam, minha gente, avalie as pessoas que estão convivendo com vocês. Ah, Camila, como é que eu não vou conviver com a minha mãe, com meu pai? Não, não é isso. É óbvio que vocês vão ter que conviver, vocês convivem. Agora, fazendo um trabalho reverso de modificação, de pensamento e de comunicação na própria vida de vocês, vocês vão impactar a vida dessas pessoas também. Então, já é uma grande missão, um grande propósito. Se hoje você não tem uma vida que você gostaria, mas colocar em prática aquilo que eu tenho ensinado para vocês, colocar em prática o exercício importante que eu vou dar hoje ainda para vocês, vocês acabam, minha gente, impactando o ambiente e as pessoas que vocês vivem. Eu escutei de algumas pessoas do grupo que já conseguem perceber a fala do outro quando a fala é carregada de crença limitante, quando é um coitadista, quando se põe num papel de vitimismo o tempo inteiro, né? E isso já começa a mexer com essa pessoa que já está avaliando esses tipos de convivência, né? De pessoas que convivem com ela. Isso é muito bacana, porque isso é a autoconsciência, ou seja, eu me policio muito mais, eu me percebo no outro e posso influenciar o outro ao mesmo tempo, né? Bom, que tipo de ambiente vocês estão criando, minha gente? Lembra, vocês são influenciados através das experiências, das informações o tempo inteiro, principalmente, lógico, na época de infância, né, na primeira fase, mas vocês estão também influenciando, sendo influenciados e influenciando, né? Como é que vocês têm se comportado no ambiente que vocês convivem, seja na família, no trabalho, com os amigos e assim por diante? A boa notícia é que mesmo que você tenha crenças, valores, hábitos e comportamentos indesejados hoje, eles podem sim ser modificados através do acesso ao subconsciente. E é isso que a gente vai fazer hoje. O seu passado, minha gente, não te condena. Ou seja, por mais escasso que tenha sido a sua infância, por mais pessimista que você tenha sido até ontem, por mais difícil que tenha sido a relação por conta de algumas crenças que você carrega até hoje, por mais difícil que esteja o dia de vocês hoje, o passado de vocês não condena vocês. Existe um cientista que eu admiro demais, que eu tenho estudado muito esse cara, chama Bruce Lipton, não sei se alguém já ouviu falar dele. Ele trabalha muito com física quântica, ele é um biólogo que comprovou há pouco tempo atrás, que nós não estamos condenados aos nossos genes dos nossos pais. Antigamente acreditava-se que uma pessoa nascia com um problema X, né? E que isso era herdado dos pais, obviamente 50% do gene dos pais, 50% da mãe, e que aquela pessoa, aquela criança que nasceu estava condenada, por exemplo, ter uma psicose, enfim. É óbvio que existe a sua importância, a importância da biologia, dos genes, sim. Mas eu não vou entrar aqui também, não é o momento da gente entrar como é que isso impacta. Mas ele comprovou, minha gente, isso é comprovado, quem tiver interesse, coloque Bruce Lipton. Vou pedir para o Lauro escrever no chat aí para vocês. Ele tem um livro muito bacana, chamado A Biologia das Crenças, e que fala exatamente isso. Nós influenciamos os nossos genes. Nós temos a capacidade de influenciar até as nossas células, a partir daquilo que a gente pensa, a partir daquilo que a gente comunica. E a gente, então, a gente adoece, a gente cria a nossa realidade a partir das nossas crenças, a partir daquilo que a gente acredita. Para vocês terem uma ideia, vou falar bem rapidinho, mas ele fez um experimento, ele tirou uma célula, né, ele e a equipe inteira comprovaram a partir de uma experiência tirada de uma célula já existe uma palavra que agora eu já esqueci, hoje eu estou fazendo 36 anos, a idade vai chegando, e eu vou esquecendo algumas palavras.
mas é distrófica, se não me engano. É a célula, vamos colocar doente, tá bom? E essa célula, tirada do corpo de uma pessoa, tá? Colocada no tubo de ensaio, num ambiente saudável, vamos falar assim, num ambiente propício, sem crenças, sem interferências das percepções negativas, se desenvolveu de uma forma saudável. E isso é incrível. Por quê? A gente sabe que a realidade que a gente vê hoje é uma realidade das nossas experiências. A gente vai entrar para um outro campo se a gente começar a falar sobre isso. O que é a realidade? Aquilo que vocês estão ouvindo, me ouvindo dizer, se vocês forem falar tudo isso que vocês estão aprendendo hoje, que estão escutando de mim hoje, para uma outra pessoa, a interpretação dessa outra pessoa pode não ser a mesma de vocês. Né? E não estou falando do nível conhecimento e informação, não. Eu estou falando de interpretação mesmo daquilo que vocês já estão, desde 7 de abril, acompanhando eu dizer. Ou seja, a gente interpreta a nossa realidade, os estímulos que chegam através da visão, audição, tato, olfato e paladar, a partir das nossas experiências, da nossa realidade. Eu posso ver de novo uma mulher vestida com todo o decote e a partir das minhas experiências, das minhas crenças, eu vou interpretar que ela não presta. E isso a gente faz o tempo todo, minha gente. E lembram, todas as nossas informações, todas as nossas crenças elas estão impregnadas, elas estão arquivadas no nosso subconsciente. E a gente faz essas interpretações o tempo inteiro. Agora, o Bruce fala comprovadamente que, apesar de a gente ter recebido dos nossos pais, né, muita escassez de carinho, muita escassez do próprio alimento, ou muita severidade, ou nenhum reforço positivo na escola, ou sobre a matéria, ou a gente foi muito mais punido do que reforçado positivamente, a gente tem, sim, condições de mudar essa realidade. Isso é lindo, né? Bom, como é que a gente começa a fazer isso então, Camila? Os nossos resultados, seja esses resultados nas relações, na saúde, no dinheiro, no trabalho, ele precisa ser mexido para ter um resultado diferente nas nossas crenças, nos nossos valores, que faz com que a gente interprete um ambiente de uma forma X, Y ou Z. Se você muda a percepção do ambiente, você muda o seu comportamento e, consequentemente, os seus resultados. Lembrando que comportamento, eles só acontecem porque houve um pensamento antes dele. Então, a mente consciente, ela define as metas, como são as metas de segunda-feira. Eu preciso fazer os exercícios do programa Evoluidamente. Ah, se eu pudesse olhar para vocês nesse momento, cada rostinho, cada carinha de, ai meu Deus do céu, eu não fiz todos os exercícios, ou dar um beijo, um abraço, porque vocês vão fazer já, ou aqueles que já fizeram. A consciência de vocês diz que vocês têm que fazer. Mas aí, a marvada mente subconsciente, que quer economizar energia para nossa sobrevivência, faz o quê? Opa, deixa eu só voltar aqui. Faz a gente procrastinar, faz a gente não fazer, faz a gente adiar, faz a gente falar, não, deixa eu esperar o próximo áudio da Camila, que aí eu vejo se eu entendi ou não. Lembrando que a nossa mente subconsciente fala uma linguagem totalmente diferente da consciência, tá? Com a sua importância diferente da consciência. A gente precisa, então, falar a língua do subconsciente. Agora, uma coisa importante para a gente entrar para os exercícios. Nada do que eu disser para vocês irá funcionar. Como assim, Camila? Se vocês não colocarem em prática. Uma coisa é eu adquirir conhecimento e a outra coisa é eu colocar em prática esse conhecimento. E eu confesso para vocês que durante muito tempo da minha vida, para eu continuar deixando, né, o subconsciente me preservando a minha existência, eu só queria adquirir conhecimento. Eu não queria colocar em prática, eu não queria sair da zoninha de conforto, né? É muito mais confortável, é muito mais aconchegante, é muito mais
Ah, Renatinha, corajosa! Não fiz os exercícios, só porqueira! Corajosa, coisa linda. Pois é que tem mais consciência, tem mais vontade, que como se deveria. Ah, Alê, você está perguntando, eu acho que tem uma pergunta da Alê, e eu vou responder no final, tá bom? Vou tirar dúvidas para vocês, o Lauro vai me ajudar aqui. Para eu não parar com a explicação, eu vou responder no final, tá bom? Bom, parabéns, Rê, pela coragem aí de falar que tem bastante gente que não fez e é assim mesmo, é natural, é uma luta diária, constantemente, né? Bom, se vocês não colocarem em prática, vocês não vão conseguir a mudança. E essa mudança, ela não precisa ser demorada, ela pode ser muito rápida. Existem mitos, né? Existem pessoas falando, mas eu sempre me comportei assim, então é difícil mudança. Não, a mudança ela é possível, ela é rápida, desde que a gente fale a língua do subconsciente, desde que a gente coloque em prática aquilo que a Camila está falando para vocês colocarem, tá bom? Então, anotem aí, se vocês não tiverem com papelzinho, de qualquer forma, eu vou passar isso para vocês depois, vou deixar lá no portal, mas vocês precisam, para começar uma mudança, e eu não estou falando ainda da linguagem do subconsciente, precisam identificar quais são esses problemas na vida de vocês, não problemas, né? A gente já fez um acordo sobre mudar a palavra problema por desafios. Quais são esses desafios na vida de vocês? Quais são as crenças que estão limitando a vida de vocês? Né? O que normalmente vocês dizem como não posso, não consigo, não mereço? Quando vocês mudam de assunto, quando vocês estão falando com alguém e aquele assunto incomoda, que tipo de assunto é esse? Isso não faz sentido para mim. Quando vocês têm alguma informação, por exemplo, que a Camila passa, que essa pessoa que, a Camila que vos fala, né? Diz para vocês, não, isso não tem sentido. Que tipo de resistência é essa? O que vocês estão tentando camuflar, ou no melhor do sentido, né, adiar essa mudança? Quando vocês falam, eu sou assim mesmo, eu fico muito impressionada ainda, eu acho que vou me impressionar para o resto da minha vida. Quando eu recebo mensagens cheias de crenças limitantes, né? São frases fortíssimas de crenças que as pessoas ainda não perceberam que são. Então, releia tudo isso que vocês escrevem, por exemplo, o que vocês falam para as pessoas mais próximas de vocês, aonde é que estão essas crenças que limitam aquilo que vocês acreditam. Então, primeiro passo, identificar o que é que está mais doendo, qual é esse tapete de pregos que vocês estão deitados. Lembra da historinha do cachorro? Onde é que está doendo? É na relação? É no dinheiro? É no trabalho? É no cargo? É na falta de propósito? Onde é que está doendo, né? Identifiquei onde está doendo. Qual é a minha crença em relação a essa dor? Qual é a minha crença em relação a essa situação, né? Qual é meu estado atual? Não há mudança se eu não identificar qual mudança eu preciso fazer. Né? E a partir do momento que eu identifico o que está me limitando, qual é o meu estado atual, seja na relação, seja no cargo, seja no trabalho, seja no dinheiro, como é que eu quero estar? Qual é o meu estado desejado? Se eu não sei, minha gente, como é que eu quero estar, como é que eu quero ser, se eu até identifico que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma crença limitante, tá? Eu não consigo emagrecer. Ok, é uma crença que tem me limitado, que tem interferido na minha autoestima, que tem interferido, por exemplo, nas minhas relações com outras pessoas. Eu não encontro um namorado, quer dizer, eu não me permito encontrar um namorado porque eu me sinto muito mais acima do peso do que eu gostaria. Ok, identifiquei a crença. Como é que eu quero estar? Qual é esse estado desejado? É isso que eu estou dizendo, né? Eu quero estar com, sei lá, 10 quilos a menos. Eu quero poder colocar um biquíni no próximo verão e eu quero ser desejada por outras pessoas, por outros homens. Esse estado desejado tem que acontecer. É a cenourinha, né? É a cenourinha na frente do coelhinho. Esse estado, esse desejo, essa visão de futuro, ela é importantíssima para a gente se movimentar.
Senão, minha gente, não há movimento, não há ação, não há modificação. Eu só identifiquei a dor, mas eu não identifiquei como é que eu quero estar. Isso é importantíssimo. Façam a seguinte pergunta para vocês. Até hoje, ter essa crença me ajudou ou me prejudicou? Sejam realistas com vocês. Se nesse exemplo que eu dei, né, que eu quero emagrecer, essa crença, ela tem me ajudado ou ela tem me prejudicado? Ou seja, eu me preservo, eu me escondo do verão, eu não ponho um biquíni, eu não olho no olho de outro homem, eu não tenho coragem de sair para passear porque nenhuma roupa me serve. Então, ele tem me ajudado ou tem me prejudicado? Um dos mais importantes passos para mudança, importantes pontos de mudança é o comprometimento. Se vocês que estão aqui, algumas pessoas não puderam, enfim, cada um tem um motivo, mas eu sei que vocês estão comprometidos. Tem algumas pessoas que, por mais que não interaja no grupo, né, não interagiu tanto no grupo, eu sei, a gente conversa no privado, eu sei o quanto estão comprometidos com a mudança. E eu sei também quantas coisas, quantas obrigações a gente tem durante o dia, todo o tempo, né? Dar conta de todas as nossas responsabilidades, às vezes me tira o foco dos exercícios do programa. Mas, aí vem uma pergunta. Vocês estão dando prioridade para vocês? Ou vocês estão dando prioridade para o terceiro, para o outro, para o trabalho, para os filhos? É óbvio que cada um desses terceiros tem a sua importância na nossa vida, mas não vou ter filhos se eu não olhar para a minha saúde. Eu não vou ter uma boa relação no trabalho se eu não fizer a mudança necessária nas minhas crenças. Eu não vou ter um relacionamento bacana com um homem coerente, uma relação saudável, se eu não olhar para mim agora, a vida que não está bacana, que vocês nesse momento podem estar passando, é o resultado dos pensamentos, dos comportamentos do passado. E se hoje vocês estiverem comprometidos e fizerem o que tem que fazer, porque a partir de hoje, o que vocês querem lá do estado desejado, né, não condiz com o estado que vocês estão hoje, e vocês sabem que vocês precisam agir para mudar, para fazer a mudança que vocês querem, o futuro não vai ser igual hoje, não vai ser igual ao passado. O futuro vai ser aquele que vocês querem, está na mão de vocês. A responsabilidade dessa mudança, minha gente, está na mão de vocês. Graças a Deus, vocês estão ouvindo isso e vocês podem sim fazer alguma coisa por vocês. Se vocês não fizerem, não há quem faça. Se você pode até ter aqueles ganhos secundários que eu falei, né? A comidinha quentinha dos pais, um abraço caloroso daquele amigo, no trabalho falar do mal do trabalho para todo mundo que fala mal também, e assim por diante. Mas isso vai mudar o quê, minha gente? Não vai mudar nada. E eu só estou dizendo isso para vocês porque por muito tempo eu também fiquei escorada, eu também fiquei amarrada a muitos ganhos. E confesso que às vezes eu percebo estar nesses ganhos secundários também. Mas opa! A gestão do meu eu tenho que fazer. Eu aprendi e é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer. É questionando-se, é olhando para a situação difícil e escolhendo começar a se questionar. Eu não preciso ter esse passado condenado. Eu posso sim ter uma vida saudável, eu posso sim ter uma vida zerada a partir de hoje, por mais que as experiências tenham ficado arquivadas no meu subconsciente, eu sei que eu posso fazer a partir de agora diferente. Eu posso escolher ter uma vida diferente, né? Esse comprometimento, minha gente, eu não posso fazer por vocês, só vocês podem fazer com vocês. E agora a gente começa a comunicação com esse subconsciente. Eu quero que vocês não façam isso agora, tá bom? Eu quero que vocês façam essa comunicação com o subconsciente quando vocês estiverem tranquilos, sozinhos. Depois de anotado esse exercício, eu vou passar para vocês, como eu disse, de preferência de olhinhos fechados, com a portinha fechada do quarto. Se for necessário, coloque uma musiquinha, tem gente que gosta, tem gente que não, mas não coloca um heavy metal, pelo amor de Deus, nem um sertanejo universitário, coloquem lá uma musiquinha mais levezinha, né? Então, olha só,
vocês vão repetir uma declaração, que é diferente de uma afirmação. É uma declaração, vocês estão falando no presente, vocês estão falando com o subconsciente, tá? Da nova crença de vocês. Repita a declaração da nova crença. Primeiro, minha gente, vocês têm que ter identificado qual é essa crença. Façam uma por uma. Façam a imersão de uma dor primeiro, né? Tenha claro que essa mudança aconteceu, e eu vou falar quais são os sinais para identificação de que isso mudou, né? Mas façam a que está doendo mais. Se é, por exemplo, eu não acredito num relacionamento, e a nova declaração precisa ser: eu acredito num relacionamento verdadeiro e duradouro. Trabalhem essa crença primeiro. Não queira trabalhar todas de uma vez. Opte por aquela que está mais difícil. Qual é a situação, qual é a crença que está doendo mais, né? Que está interferindo mais na vida de vocês. Aí, olha lá. Surgirá a voz da resistência. Ah, marvada. Ela pode falar assim para vocês, ó, se a declaração, eu acredito num relacionamento verdadeiro e duradouro, ela vai falar o seguinte: é mentira, Camila. Não, nunca. Não existe relacionamento verdadeiro e duradouro, né? É aquela vozinha da sobrevivência. Aquela vozinha no subconsciente que diz o seguinte: você precisa preservar sua vida. Você não pode atacar, você precisa fugir nesse momento. Você precisa economizar energia. Isso é mentira. Não existe relacionamento verdadeiro e duradouro. Diante de toda a experiência que está impregnada lá no subconsciente, vai surgir essa vozinha. E o que é que eu quero que vocês façam a partir de agora? Ao invés de vocês tentarem afastar, esquecer, focar outra coisa, mudar a fala, aceite e enfrente essa voz. Lembrando que essa voz é para a sobrevivência da gente. A gente ainda tem essa parte do cérebro reptiliano que vai dizer o seguinte: você precisa sobreviver, Camila. Isso é loucura. Essa mudança que você está querendo só vai te fazer gastar energia e você pode se frustrar. Então você vai olhar para essa voz do subconsciente e você vai aceitar. E vai dizendo, e vai conversando, e vai questionando ela. Ok, vamos lá, meu subconsciente. A Camila falou e eu também sei que você está querendo me proteger. Eu sei que essa vozinha está querendo me proteger. Mas eu estou num processo de evolução. Eu quero melhorar, eu quero e eu já estou melhorando. Eu quero mudar esse processo, eu quero me desenvolver. É apropriado, é seguro para mim ter um relacionamento verdadeiro e duradouro. Minha gente, vocês estão começando a entender? Coloquem para mim se vocês estão comigo, por favor, tá? Coloquem no chat que o Lauro vai me ajudar aqui dizendo se vocês estão me acompanhando. Então, o que é mais importante nessa comunicação com o subconsciente é escutar a resistência, a vozinha que quer nos preservar e ir enfrentando ela e questionando ela. Isso é importantíssimo de ser feito. Eu não vou negar essa voz, eu vou aceitar essa voz sabendo que ela me preserva, ela quer a minha sobrevivência, vou questionando, vou fazendo uma gestão. A gente não faz gestão no trabalho, com a nossa equipe, a gente não reúne as pessoas e aceita as informações e questiona e faz um brainstorming, não é assim? Por que é que a gente não faz esse tipo de questionamento e de gestão com a nossa voz do subconsciente? Não adianta nada, minha gente. A consciência vai falar assim, eu quero um relacionamento verdadeiro, eu quero um relacionamento verdadeiro, eu quero um relacionamento verdadeiro, eu quero um relacionamento verdadeiro. Nossa, eu tenho conta para pagar, caramba, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Olha só, relacionamento, não, meus pais não tiveram um relacionamento bacana, eu também não vou ter. Eu quero um relacionamento verdadeiro, eu quero. Entendam isso. O subconsciente, essa vozinha de autopreservação vai acontecer. E eu quero que vocês façam a gestão dessa vozinha. Vocês vão fazer a gestão do eu. Vocês vão fazer a gestão para a mudança de vocês. Vão aceitar essa voz, vão enfrentar essa voz até, olha só, vocês vão repetindo e vão fazendo esse questionamento, tá bom? Vão repetindo, vai escutando as resistências da voz do subconsciente, vai questionando essa vozinha, vai conversando com a resistência até que ela desapareça. E ainda vocês de olhinho fechado, repetindo as declarações. Só que as mudanças, como é que essa mudança acontece, Camila, quando eu estiver nessa imersão? Essa é uma imersão muito bacana de ser feito presencialmente, tá? Mas eu sei que isso é possível de ser feito sozinho também. Eu poderia estar acompanhando cada um de vocês,
Seria maravilhoso. Mas eu sei que vocês podem fazer isso sozinhos também. Então, a mudança ela pode acontecer de uma forma visual, ou seja, existem submodalidades, e isso são, quem conhece PNL sabe disso, as submodalidades é a forma como a gente interpreta melhor, ou que a gente utiliza melhor um dos nossos sinais aí, dos nossos, ou visão, ou audição, ou sinestesia, né? Quando a gente estiver fazendo essa imersão, quando a gente faz esse tipo de trabalho, dessa conversa com o subconsciente, que é muito resistente, por isso eu falo que vocês vão fazer essa aceitação dessa voz e vão conversando com essa voz, que é nossa, né, faz parte da gente. A mudança ela pode acontecer através de uma visualização. Eu não estou falando de nada espiritual aqui, minha gente. Eu sei que existem muitas resistências em relação a isso. Eu só estou dizendo a forma como subconsciente, como é que ele interage com a consciência, tá bom? Eu vou passar um monte de informação sobre subconsciente nos próximos áudios. Tem muita coisa bacana de ser feito. O subconsciente, ele tem um poder muito grande de cura, inclusive, de modificação instantânea, que isso pode acontecer de 2 a 5 minutos, e é isso que eu quero que vocês façam na vida de vocês, e vocês não precisam de mim para isso. Vocês estão recebendo a informação. O que vocês precisam agora é colocar isso em prática, tá? Então, pode ser através de uma imagem, quando vocês estão com o olhinho fechado, quando estão... Aceite essa imagem, tá? Mesmo que vocês achem, nossa, mas eu acabei de criar essa imagem. Ok, não tem problema. Foi criado, faz parte. Questione essa imagem. Ela pode aparecer numa vozinha, essa vozinha de resistência que fale, por exemplo, eu já vi acontecendo, né? Essa voz da resistência, não vai dar certo, não, o que você está falando, olha só o que a Camila está falando, não tem sentido, Mas aí depois a voz começa, mas espera aí, eu sou filho de Deus, isso já aconteceu, eu já vi isso acontecendo, sou filho de Deus. Deus permite sim essas modificações. Deus quer que eu seja feliz. Deus deseja que eu tenha uma vida abundante e assim por diante. Apareceu essa vozinha, faz parte dessa modificação. Ou, minha gente, o próprio corpo pode reagir através de uma tensão muscular desaparecendo, né? Vocês estão, por exemplo, sentindo uma tensão no ombro, uma tensão nas costas, na parte abaixo do pescoço, essa tensão pode acontecer, essa distensão, essa tensão muscular desaparecer pode acontecer. Acontece de qualquer forma, tá? Das formas mais diversas possível. Algumas pessoas que têm a submodalidade muito mais visual, pode ser que encontre alguma imagem, alguém que é mais auditivo pode ouvir alguma coisa, independente de qualquer resultado, independente de qualquer manifestação, de qualquer estímulo aí. O que eu quero que vocês façam, que vocês confiem é nessa aceitação da resistência, é nesse questionamento da nossa voz do subconsciente, tá bom? Aí, nesse momento, vocês vão abrir os olhinhos, para quem fechou os olhos, né? E que pode durar de 2 a 5 minutos, e reforçar, pelo amor de Deus, vocês precisam aprender a se reforçar. A gente não aprende a fazer isso, né? A gente aprende a reforçar o outro, a gente aprende a se machucar muito mais do que ao outro, né? Então aprendam a reforçar. Se isso vai ser constante até virar um hábito e ficar impregnado no subconsciente. Aí como é que ele vai falar? Automaticamente já é um hábito, o subconsciente vai ter aquela vozinha de autoestima maior, porque eu comecei a me reforçar. Mesmo que no começo apareçam aquelas vozinhas que resistem, que é uma voz, não, que é da sobrevivência, que é própria do subconsciente. Todo momento, mesmo com o olhinho aberto, mesmo em qualquer situação que vocês estejam, façam esses questionamentos com essa voz. Olhe para ela. Saiba que ela está falando isso para preservação da vida de vocês, tá bom? Então, esse reforçar, parabéns, Camila, vai lá, para quem pode, come uma pizza, eu adoro pizza, então, às vezes, eu como uma pizza, eu como um bolo de chocolate, para quem não pode comer nada, vai fazer um exercício, sentir mais a sensação prazerosa do exercício físico. Outro parabéns é olhar para o espelho, para o lado, para o olhinho, para os olhos, olhar no olho, dar um sorriso. Esse reforço tem que acontecer. Esse reforço acontece em todos os momentos que vocês conseguiram aquilo que vocês queriam, tá? E nos momentos que não conseguiu ainda, não foi possível ainda, também fale, reforce de uma maneira, a gente vai conseguir juntos.
né? Eu acredito no meu subconsciente, eu acredito na força de cura, na força de modificação da minha consciência, tá bom? Bom, estamos caminhando para o final. A gente tem um outro passo de modelação. Copie o modo de pensar de pessoas que vocês querem ser, que vocês querem estar junto. Estude biografias, vejam filmes, vídeos. Se vocês não podem conviver com aquela pessoa que é referência para vocês, que pode ser uma pessoa que está mais longe, que está distante, né? Vocês precisam procurar biografias dessa pessoa, ou você ver filmes ou vídeos que estimulem muito o subconsciente, que seja constante, não adianta eu ver uma vez. Lembram que a consciência, ela tem uma memória de curto prazo. Eu preciso ter consistência, para que meu subconsciente possa impregnar e tornar aquele aprendizado num hábito, tá bom? Lembrando que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. A gente precisa dar o primeiro passo se todas essas pessoas não são pessoas que contribuem com a nossa crença fortalecedora. A gente precisa se questionar o tempo todo e buscar essa transformação, vendo os filmes, falando com pessoas, participando do grupo e assim por diante. Analise todas as noites, minha gente. O Lauro pode dar um testemunho aí para vocês, ele é muito fã dessa atividade, que é analisar todas as noites antes de dormir, como foi o dia de vocês. Quais foram as crenças que prejudicaram vocês? O que é que vocês poderiam ter feito de forma diferente? Questionem-se, aprendam a questionar o tempo todo. Eu sei que vocês já aprenderam isso, mas não deixem, isso tem que ser um hábito, tem que ser o tempo todo. A gente, por exemplo, né, situações aqui, você brigou com o filho, brigou com o subordinado, brigou com o marido, com a esposa, com o namorado, antes de dormir, não é o negativo que eu quero que vocês pensem, porque isso vai estar impregnado no subconsciente. Eu quero que vocês analisem o que aconteceu que poderia ser diferente. Você prometeu alguma coisa e não cumpriu? Você reclamou para a amiga sobre o chefe? Você chegou atrasado no compromisso? Essas ações, elas estão ligadas ao seu estado atual, que é um estado que você quer modificar? Esse questionamento e essa tentativa de mudança, tentativa não, essa ação para mudança, ela faz parte do desenvolvimento, tá bom? A sua forma de pensar te fez estar exatamente na situação que você está agora. O seu futuro depende do que você declarar e pensar hoje. E aí, minha gente? Agora está com vocês. E eu quero deixar um desafio, e adoro desafio. Vocês sabem que eu adoro desafio, então é esse desafio para os próximos 7 dias. Eu desafio vocês a não reclamarem de absolutamente nada durante os próximos 7 dias. Nem em pensamento, nem em voz alta. Nada. Não. E aí vai acontecer nos primeiros dias as maiores das tentativas de reclamação, obviamente, né? Porque o que a gente está acostumado a fazer é o que a gente repete, só que agora com um diferencial. Porque agora... Hã? Coloquem aí, minha gente, no chat, quem topar esse desafio. Tem algumas pessoas que podem pensar, mas Camila, eu não reclamo de nada. Não, tá tudo ótimo na minha vida, eu não preciso reclamar, eu não reclamo. Ótimo. Se vocês não reclamam mesmo assim, façam um desafio, observem-se mais, porque essa é uma grande prova, né? O desafio vai aparecer no dia a dia de vocês, principalmente nos primeiros dias, já vou avisando, né? A sinergia que nós estamos agora é para acabar com esse ciclo de reclamação, de vitimização, enfim, daquilo que a gente foca que se expande na nossa vida, tá bom? E se vocês quiserem ensinar alguém, no convívio de vocês, façam isso. Precisa ser durante os próximos 7 dias inteiros, porque tudo que a gente foca, a partir desse momento que vocês focarem, porque hoje, minha gente, é o seguinte, por muito tempo também eu foquei naquela minha vitimização. Lembra que eu falei isso para vocês em algum dos meus áudios? Então eu era coitada, que perdeu a mãe, e que não tinha ninguém que ajudasse, que precisou cuidar dos irmãos, que não, enfim, né? Que isso não me pertence mais, graças a Deus. Então o que eu focava era o que se expandia na minha vida.
E o que eu quero que vocês façam o reverso. Aquilo que vocês vão focar não é mais a reclamação, não é mais a vitimização, não é mais a dor. E vocês podem fazer isso agora. Vocês podem colher esses resultados em até 7 dias. Eu desafio vocês a colocarem isso em prática e colherem frutos. E digo mais, se vocês fizerem isso do jeitinho que eu estou orientando, do jeitinho que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, né? Não tem como dar errado. É um desafio que funciona, tá bom? Quando a gente para de se concentrar nas coisas negativas, a gente não atrai mais isso. Isso é física quanticamente falando comprovado. Isso é sincronicidade de universo, a lei da intenção. E é lógico que a gente está falando de coisas que muita gente nunca ouviu falar, ou que, tem aquela vozinha do subconsciente, porque não tem esse costume, né? Que não, isso é bobagem, questione essa voz, pague o preço, coloque isso em prática, confie em mim, confia pelo menos nesses próximos 7 dias. Eu garanto para vocês que vocês vão colher resultados. E se depois desses 7 dias vocês fizerem tudo certinho, não acontecer, que eu tenho certeza que isso não tem como acontecer, né? Eu vou trabalhar com outra coisa. Eu vou fazer tapioca. Não sei o que eu faço na minha vida. Vamos lá. Para de culpar os outros, de se justificar, de viver reclamando, como é um prazer imediato. Por que as pessoas fazem isso? Porque quando eu reclamo, quando eu me faço de vítima, quando eu falo que coitadinha de mim, isso às vezes é mais rápido, isso é um efeito, é um prazer imediato, porque aí eu tenho os ganhos secundários, lembram disso? Aí vem um amigo que dá um abraço, aí vem a mãe que faz uma sopa quentinha, enfim. Esses ganhos secundários não vão fazer vocês saírem do lugar, minha gente. Vocês precisam colocar em prática. Reclamar, se colocar numa posição de vítima, viver no passado, é um prazer imediato, que não muda o que a gente quer mudar, que é o nosso futuro. Porque se vocês têm alguma coisa que hoje não está bacana, é resultado do passado. E vocês têm na mão aí agora de vocês poder mudar, fazer a diferença no dia, na vida de vocês, tá bom? Bom, vocês estão criando a vida e atraindo para ela aquilo que, como um imã, diz para si e aos outros. Isso é fato. Aquilo que a gente diz pra gente, que precisa ser transformado a partir do momento que eu identifico que eu preciso mudar, né? E pro outro, é o que eu tô criando como realidade na minha vida. Toda vez que você se perceber culpando o outro, se justificando, reclamando, eu queria mostrar aqui pra vocês, mas daqui a pouco eu mostro. Eu tenho um elastiquinho no meu pulso. Quando vocês tiverem esse elastiquinho no pulso e se perceberem, porque vocês vão se perceber muito mais nesse momento, né? Reclamando, se colocando num papel de vítima, justificando, enfim, até mudar a sintonia, né? Eu quero que vocês mantenham o elastiquinho no braço, levante do lado, não do lado de dentro do nosso braço, tá? Do lado de fora, já já eu mostro para vocês. Estique o elastiquinho e solta. Nesse momento, a gente está fazendo um reforço reverso. A gente não quer mais ter esse comportamento. A gente não quer mais ter esse pensamento. Então, a gente começa a criar estímulos no próprio corpo, dizendo que isso dói, é igual aquele ferro quente. Isso não é bacana. Falar dessa maneira, se colocar nesse papel não é bacana. Então, esse reforço negativo, né, eu quero que vocês experimentem também. Dói, minha gente, dói, mas dói muito pouco perto da vida dolorida que vocês podem estar nesse momento, ou da vida que vocês podem ter, na transformação que vocês podem ter na vida financeira de vocês, no relacionamento de vocês, enfim, em tudo que vocês quiserem, né? Isso é uma dor pequenininha. O Lauro vivia com esses elásticos aqui, apertando, ficava até vermelhinho. Mas dar resultado. Isso é o mais incrível de se ver. E eu sei que vocês podem fazer isso, tá bom? Depois, conseguiu fazer o que tinha que ser feito, conseguiu perceber a mudança na fala, na crença, vocês precisam se reforçar. Seja através do espelho, olhando, dando um sorriso, falando como você é boa, Camila, e assim por diante, tá bom? Bom, por mais que pareça estranho, não é pior que a dor de ter uma vida mediana, sem relacionamento, sem dinheiro e assim por diante, essa técnica do elastiquinho, tá bom? Eu quero terminar aqui com vocês dizendo que não é a vida que é ruim.
mas o ruim que você comunica da vida. Essa frase eu criei, gostei dessa frase, não sei se eu peguei de alguém, minha gente, me desculpe se eu peguei, mas eu acho que eu peguei um pouquinho de cada coisa e eu concluí essa apresentação que eu fiz para vocês nessa frase. Não é a vida que é ruim, minha gente, mas o ruim que você comunica da vida. É aquilo que você pensa ruim, é aquilo que você comunica ruim da vida. Porque tudo que a gente foca expande. Faça uma experiência num dia de bastante sol, tem uma lupa, normalmente eu dou para coaches meus que precisam focar, precisam ter mais foco, eu dou lupa para eles, né? Coloquem uma lupa focalizando um papelzinho de pão, por exemplo, né? Onde o sol bate na lupa, não sei se vocês já fizeram essa experiência quando crianças, tá bom? E toda a energia, todo o calor do sol focalizado num ponto só da lupa faz com que essa concentração, esse foco, expanda e pegue fogo no papel. Vocês já fizeram? Alguém já fez essa experiência? Se alguém fez, coloca aí no chat para mim. É incrível. Se você faz isso, é mais do que uma comprovação na prática do foco. Aquilo que a gente foca expande. Se eu quero energia boa, eu tenho que falar, eu tenho que pensar, eu tenho que me focar na energia boa, tá bom?